Meus amados, graça e paz, um bom dia para você nessa manhã de terça-feira. Que alegria para mim é poder estar aqui com você novamente. Maior alegria ainda foi ler os comentários do vídeo de ontem. Foi um vídeo muito forte, exortativo, para nos alertar acerca do que nós estamos vivendo nos últimos dias, para também nos alertar que de fato o Senhor Jesus ele está voltando e nós somos a geração que vai contemplar a volta do Senhor Jesus. E ver tantas pessoas ali comentando que esta é a mensagem que nós deveríamos ouvir todos os dias, que nós somos sim a geração que verá, que contemplará a volta de Jesus. Que alegria! Eu quero de fato que você abra o seu coração para tudo que Deus falar através da minha vida. Eu poderia estar aqui falando para você todos os dias: olha, você vai vencer, você vai prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Não que Deus não possa fazer isso tudo. Obviamente, Ele pode. Só que isso são consequências de uma vida de obediência a Deus, temor a Deus, direção de Deus. E óbvio, fruto também do seu trabalho, da sua disciplina, do desejo que você tem de conquistar. Deus, Ele nos abençoa na medida que nós buscamos, trabalhamos, nos esforçamos. E isso é algo indiscutível. Deus, Ele trabalha juntamente conosco. Eu sempre digo isso, às vezes as pessoas, elas tendem a transferir toda a responsabilidade para Deus. Não porque Deus fez promessas de me prosperar, mas fica de braço cruzado. Não corre atrás, não luta, não trabalha, não planeja, não tem disciplina. E por isso se frustra. Mas quando você tem tudo isso, você se esforça, trabalha, tem disciplina e ainda serve a Deus, teme a Deus e busca Ele em primeiro lugar. Ele tem a primazia na sua vida, de fato Deus te honra. Isso você pode ter certeza. Eu tenho aprendido muito em colocar sempre o reino em primeiro lugar e ver Deus agindo em todas as áreas da minha vida. E eu creio que assim será com você. Só que hoje, direcionado pelo Espírito Santo, eu quero falar do meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Eu quero falar dele, do Espírito Santo. Poucas pessoas, poucos pregadores, poucos pastores falam a respeito dele nesses dias. O Espírito Santo ele tem sido deixado de fora. Cada dia que passa, você ouve falar menos da pessoa do Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso consolador. Jesus, quando ele estava prestes a subir, ele disse: olha, eu irei. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, o Consolador da parte do Pai. Paulo, quando ele fala a respeito do Espírito Santo, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Olha que palavra maravilhosa. Olha como que Paulo, ele fala da necessidade de nós termos o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa isolada da Trindade, não é uma pessoa dispensável. Não, ele é o nosso melhor amigo. Ele esteve presente com Jesus durante o período de todo o ministério, na tentação no deserto. A Bíblia fala que assim que Jesus foi batizado, João viu o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Pureza, simplicidade. O Espírito Santo, ele é puro. O nome dele já revela quem ele é. É o Espírito de Deus, santo, puro, imaculado, perfeito, justo, fiel. E ele está para quê? Aqui para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar a vencer o quê? A carne. A carne, ela quer levar você todos os dias para o mais longe de Deus que ela puder. Porque ela sabe que quanto mais você se aproxima de Deus, menos você fará a vontade dela, o desejo dela. O Espírito Santo na nossa vida, ele faz essa obra de santificação, nos fortalecendo. Nós, quando recebemos ele lá no... Por que o Espírito Santo não tem sido falado sobre ele nos últimos dias? Satanás, ele tem levado a diversos líderes religiosos a não fazer menção da pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo é ela quem santifica a igreja através da palavra de Deus. É ela quem dá ao crente em Jesus, a pessoa que crê em Cristo, a capacidade de vencer todos os desejos da carne. É Ele quem faz isso, através da sua palavra. Então, não existe um aliado melhor nas nossas vidas do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sido muito entristecido nesses últimos dias. Pouco tem sido falado sobre ele, pouco tem sido falado sobre a palavra dele. Esta palavra, a palavra de Deus, ela é perfeita, maravilhosa. Ela é a vontade do Espírito Santo. É ela que ensina você a frutificar segundo o Espírito Santo. Os frutos, ou melhor dizendo, a gente tem um hábito de dizer os frutos, mas é o fruto do Espírito Santo. Ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é paciência, ele é benignidade. Quando nós entendermos isso, que nós necessitamos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, nós seremos pessoas melhores, uma sociedade melhor, uma igreja melhor, filhos melhores, pais melhores, um esposo, uma esposa melhor, servos leais a Deus, um bom empregado. Nós seremos tudo aquilo que Deus almeja de nós. E tudo isso apenas com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas, evangelista Rafael, eu fico com medo de adorar ao Espírito Santo e Deus, a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Senhor Jesus, ficar triste comigo. Não, eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Quando você adora o Espírito Santo, você está adorando a pessoa de Cristo e a pessoa do Pai. Quando você adora o Pai, você está adorando a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quando você adora a pessoa do Filho, você está adorando a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo. Não tem como separar eles. Mas é Ele quem nos ajuda. É o Espírito Santo que nos direciona, nos conforta e nos dá ânimo. Então, nesta manhã de terça-feira, se você ainda não tem uma intimidade com Ele, se Ele ainda não é o seu amigo, no final dessa mensagem você diz assim: Espírito Santo, eu quero que o Senhor seja o meu amigo. Ele vai se revelar a você e você vai ver como Ele é perfeito, maravilhoso, ok? Deixa eu te fazer um pedido rapidinho. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ok? Isso vai fazer com que essa mensagem chegue mais longe. Deus te abençoe, um forte abraço, fique com Deus.